boa tarde a todos. Meu nome é Vitor. Hoje, essa mesa redonda conta com a presença da senadora Soraya, do professor Arruda Alvim e do professor Joel Dias Figueira, tratando sobre o tema da desjudicialização trabalhada no projeto de lei número 6.204, de 2019. Senadora? Boa tarde a todos. É uma honra receber aqui duas grandes mentes do direito brasileiro. Professor Arruda Alvim, professor Joel, muito obrigada por virem aqui enriquecer esse debate sobre o projeto de lei número 6204, que hoje é um dos projetos que mais tem chamado a atenção dos operadores do direito que atuam nas execuções civis. O doutor Vitor Nepomuceno está aqui conosco, trabalha em meu gabinete na produção legislativa e cuida do tema da desjudicialização. É advogado e sabe bem as agruras que o credor e o devedor suportam neste ambiente de crise da jurisdição. Professores, eu trouxe aqui alguns temas que têm chegado ao meu gabinete pelos mais diversos canais de comunicação, por entidades representativas e entusiastas do tema, e condensei em 7 grandes tópicos que nós vamos discutir aqui. Então, só para a gente sumarizar um pouquinho, vou destacar aqui. O número 1, como o Brasil se insere no fenômeno global da desjudicialização, sobretudo à luz da crise da jurisdição. Segundo lugar, a figura do agente de execução. Em terceiro, o procedimento extrajudicial, a facultatividade versus obrigatoriedade, isso aí está sendo discutido, né? Tem a questão da constitucionalidade. Em quarto lugar, os poderes do juiz no processo executivo extrajudicial. Há uma ponderação de entidade representativa de que o projeto de lei estaria subtraindo atribuições da magistratura. Quinto, efeitos e aspectos econômicos, diretos e reflexos, do projeto de lei 6204 de 2019, os números são de espantar. Em sexto lugar, efeitos políticos jurisdicionais do projeto de lei, ou seja, impactos do projeto na eficiência da tutela jurisdicional, mais tempo para juízes e serventuários dedicarem-se a processos de conhecimento. E, em sétimo lugar, o protesto prévio obrigatório. Então, mais uma vez, é um prazer receber 2 grandes expoentes do nosso jurídico, do meio da ciência jurídica no Brasil. Professor Arruda Alvim, eu tenho todos os seus livros, e o meu primeiro chefe na vida, após eu me formar, o doutor Wilson Bertelli, é um grande desembargador do Mato Grosso do Sul, é professor de Direito Processual Civil e um grande apaixonado pelo seu trabalho. E me ensinou a ler Arruda Alvim, me ensinou. Então, eu escrevi como assessora muitas peças citando a sua doutrina. Então, um prazer enorme estar aqui. Professor Joel, que é o grande mentor deste projeto de lei, é quem nos guia no nosso grupo jurídico. Prazer enorme, mais uma vez estar com o senhor, e agora eu devolvo, porque eu só tenho a aprender. Professores, a batuta está com os senhores agora. Só um detalhe antes, que eu não mencionei no início do vídeo. Aqueles que estão nos assistindo, perguntas que forem eventualmente formuladas serão respondidas num vídeo posterior, onde será disponibilizado, e o professor Arruda Alvim, o professor Joel, a senadora Soraya responderão aí as perguntas que forem trazidas. Infelizmente, pelo tempo, a gente não conseguirá trazer as perguntas aí para os professores e para a senadora. Professor Arruda Alvim, professor Joel. Só uma coisinha, pessoal, pedir para o pessoal se inscrever no canal, dar like, fazer perguntas, compartilhar esse vídeo. Isso aqui é algo primoroso e tem sido considerado um dos melhores projetos de lei dos últimos tempos, né? E o mérito não é meu, o mérito é do senhor Isaí, dessa fonte inesgotável que nós temos de sabedoria jurídica, e para mim é uma grande alegria. Então, devolvo aí, quem começa acho que é o professor Arruda Alvim, né? E eu devo falar sobre esse primeiro ponto, a globalização.
Não é O isso? senhor que manda, professor. O senhor vai falar do jeito que o senhor quiser. O senhor pode... Eu não mando nada. O senhor manda aqui. Tá bom. Bom, eu acho que o Brasil, obviamente, está inserido na globalização. Como a maioria dos países que têm um mínimo de consciência de nacionalidade estão. O problema desse projeto realmente está levantando uma onda muito grande. Mas há várias leis no Brasil em que, ao longo do tempo, já criaram condições de desjudicialização. É a Lei 4.591 de 64, o Decreto-Lei 70 de 66, a Lei 5.514 de 97, o antigo Decreto-Lei 911 de 69 e a Lei 6.766 de 1979. Eu penso que dentro da globalização, e me parece que a grande sede de discussão desse problema é a Europa, ela se liga a lições verdadeiras e antiquíssimas que foram praticadas na Europa. Uma delas é a Riqueza das Nações, de Adam Smith, que explica o seguinte: a única maneira de progredir é dividir o trabalho, afetando a várias pessoas em conformidade com a competência de cada um determinadas tarefas. E eu tenho citado recentemente 3 obras, mais de uma vez, que, na verdade, retomam essas lições e voltadas para o direito. Uma delas é Os Advogados do Amanhã, Tomorrow's Lawyer, da Oxford. O autor dessa obra é o professor Richard Susskind. Essa obra é inglesa e é reputada nos Estados Unidos como, contra da contracapa, de longe a melhor obra do mundo, relacionando a organização racional do trabalho dentro do direito. E para completar essa obra, esse autor, ele escreveu um outro trabalho, Tribunais Online e o Futuro da Justiça. Essa obra é em coautoria com o filho dele. Ele é professor de Oxford e o filho é professor de Harvard. E me parece óbvio que hoje a única maneira de progredir é dividir o trabalho. Qualquer escritório grande de advocacia tem inumeráveis funções. E do ponto de vista prático, também os tribunais já fazem isso. Se nós formos ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça, aos tribunais de segundo grau, há uma divisão imensa de trabalho, algo não tão bem esquematizado, mas o trabalho é dividido. Então, me parece que isso é muito bom. E acho exatamente que esse trabalho deve ser aceito e penso que o projeto 6.204 encampou magnificamente esta ideia, que é uma ideia que já tem alguns séculos. E são ideias que, na verdade, vivificaram na Europa e, em parte, provocaram a riqueza da Europa, uma produção expressiva. Então, me parece que isso é muito bom. Como ainda o problema relacionado ao acesso à justiça dentro desta lei, é claro, as partes podem reclamar ao agente da execução, se ele não reconsiderar, vai para o juiz. Como também o agente da execução pode ter acesso ao juiz. Então, o juiz não fica longe, destacado desta execução. Ele pratica uma tutela em casos relevantes. Isso é o que, preambularmente, me ocorre dizer sobre as qualidades desse projeto de lei. Professor, o senhor está com seu microfone fechado, professor Joel. Obrigado. Eu, primeiramente, agradeço mais uma vez à senadora pela honra que nos dá de estarmos aqui, mesmo que de maneira virtual, numa sala virtual, mas numa mesa igualmente redonda e virtual, com um mestre de todos nós, né, um grande cientista jurídico, que é o professor Arruda Alvim, foi meu mestre na PUC,
no meu orientador no mestrado, no doutorado, e sempre uma inspiração constante para o desenvolvimento dos nossos pensamentos, e, em particular agora com o tema da desjudicialização. Tenho muito aprendido com o professor e poder debater com ele, e com a senhora e com o Dr. Vitor também, e trazendo para todos aqueles que nos ouvem essas reflexões e esses acenos de uma nova possibilidade de trazermos uma esperança para os nossos jurisdicionados e para o Poder Judiciário, que estão aflitos há décadas com o gargalo que é a execução, né? A execução, tanto a execução civil quanto a execução fiscal. E eu gostaria de ouvir do professor Arruda Alvim, professor, fazendo, digamos assim, uma espécie de um link da questão e da constitucionalidade. O senhor trabalhou firme durante mais de 10 anos no tocante, mais de 10 anos no tema do Decreto-Lei 70, que recentemente foi novamente reconhecida por uma margem pequena na votação, mas pela constitucionalidade. Gostaria que o senhor fizesse, digamos, um link acerca da constitucionalidade, que nós não temos dúvida do PL, e aproveitando esse momento atual com a sua participação. Bem, eu já falei alguma coisa. Eu gostaria, neste ensejo, de agradecer muito à senadora este convite e parabenizá-la e a todos que trabalharam no projeto pela excelência do texto. E também pontuar que me parece um projeto corajoso, porque vai contra uma falsa tradição no Brasil deste âmbito errado da reserva judiciária. A meu ver, a reserva judiciária não tem o âmbito que a magistratura pretende que tenha. Bom, nesse caso da inconstitucionalidade, foram julgadas 2 causas do Supremo Tribunal Federal, uma de um banco e outra da Caixa Econômica Federal. Eu fui advogado do banco e amicus curiae da Caixa Econômica Federal. A massa de ministros, hoje e ontem, que julgaram em favor da constitucionalidade é imensa. A linha de argumentação que eu segui é que não fica afastado o controle judicial no Decreto-Lei 70. Esse contrário pode ser exercido a priori, pode ser exercido a posteriori e mesmo durante o procedimento, tal como na concessão de medidas liminares inaudita altera parte. Então, é errada, não é verdadeira a afirmação de que não haveria um contraditório, não haveria um acesso ao Poder Judiciário. Nesse primeiro ponto, senadora, talvez fosse interessante nós inserirmos, além do que já colocou o professor Arruda Alvim, inserir o tema da desjudicialização dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, né, que o Brasil participa ativamente e que o nosso Poder Judiciário foi o primeiro dos países a definir e a encampar esse programa, e o fez através da meta 9 do Poder Judiciário, que se funda na prevenção de conflito, né? E esse é um tema interessante, nós não vamos ter tempo para abordar, mas a emenda que a senhora apresentou, a medida provisória 1040, trata justamente dessa tentativa de minimizar o prosseguimento da demanda com a busca da resolução prévia do conflito, né? E esse é um dos pontos importantíssimos, e ele se encontra inserido de forma cabal na meta 9, e o outro ponto é o tema da desjudicialização. E o PL chega em boa hora, né? Fruto de estudos aí de mais de 10 anos. O professor Arruda Alvim relata normas que nós já tivemos também, outras mais recentes que não estão enquadradas nesse espectro do Decreto-Lei 70, ou da alienação fiduciária, ou da própria execução civil, mas nós temos o exemplo do inventário, do divórcio,
da retificação de nomes, que são, entre outros, procedimentos de cunho puramente administrativo, né, no meu sentir, é uma espécie de uma jurisdição totalmente voluntária, distinta dessa roupagem que o seu projeto nos apresenta. Mas nós temos aí, sim, um projeto, como disse a professora Rodolfin, de coragem, né, de muita coragem já na sua origem, no seu pensamento doutrinário, né, porque nós estamos fugindo de um modelo, e talvez esse, professora Rodolfin, seja um dos pontos de maior resistência de alguns, como na vida é natural, essas mudanças, né? E essa é uma mudança corajosa, uma mudança radical, que a senadora encampou também com muita coragem, e não só com coragem, mas com o sofrimento, a angústia de uma advogada de foro, né, que bem conhece os problemas do outro lado do balcão. A professora Rodolfin integrou o Tribunal de São Paulo pelo 5º Constitucional durante mais de 10 anos. Eu estive dentro do Judiciário até 2 anos atrás. Fiquei 35 anos como juiz, na grande parte como juiz civil, e 14 anos sempre em Câmara Civil do Tribunal de Santa Catarina, e não tenho a menor dúvida que o que nós não tínhamos antes, que o professor Barbosa Moreira e o professor Egas Muniz de Aragão, saudosos mestres, sempre repetiam que nós não tínhamos as estatísticas no Brasil. Hoje o CNJ nos traz dados estarrecedores da crise da jurisdição. Já tivemos até pouco tempo atrás com 100 milhões de demandas, 80, e continuamos em torno de 80, 78 milhões, das quais aproximadamente 54% são execuções, e 13 milhões, 14 dessas demandas são execuções civis, aqui considerado título judicial e extrajudicial. Então, é um momento mais do que oportuno a chegada do PL 6204, né, como temos outros projetos de desjudicialização do despejo extrajudicial, a execução fiscal e a arbitragem tributária. São projetos, e outros estão para aportar também no Congresso, porque eu não diria que é o momento, eu acho que nós já perdemos o momento de afrontar esse tema no Código de 2015. E as reformas que foram trazidas, né, professor, não atenderam às expectativas. Então, o que nós precisamos é tirar do Estado juiz e, com coragem, passar às mãos daqueles que efetivamente têm condições de administrar esse acervo de processo. Professor Joel, antes de devolver a palavra ao professor Arruda-Alvim, justamente para que ele complemente nesse sentido que o senhor está falando, ele disse algo muito importante, que assim, chegou a me espantar, eu cheguei a escrever aqui, que romper paradigmas é muito difícil mesmo, né? E ele disse o seguinte: a falsa tradição da reserva do judiciário. Mostrando a gente, e eu, quando eu escutei isso, né, agora, e a gente já vem falando desse tema, mas quando sai da boca de expoentes da nossa ciência jurídica, é muito diferente. Então, eu gostaria, devolvendo a palavra aí para o professor Arruda-Alvim, que ele aprofundasse um pouquinho nisso, porque este está sendo o ponto nodal do projeto de lei, da reserva do judiciário. Então, eu gostaria de devolver para o senhor, porque a gente precisa aprofundar um pouquinho mais sobre essa situação, professor. E veja-se bem, eu fui membro do Poder Judiciário e sempre me dei muito bem no âmbito do Poder Judiciário. Por outro lado, eu também fui revisor do Código de Processo Civil na Câmara de Deputados. A filosofia, todavia, do Código de Processo Civil foi uma filosofia de resolver o problema homeopaticamente, quando, na verdade, esse projeto é uma intervenção cirúrgica que parece ser imprescindível para o país. Nos outros países, por exemplo, os Estados Unidos, eu tenho aqui toda a legislação, eles dizem, mas por que uma retomada é feita extrajudicialmente? Porque isso não tem problemas sérios. Para que envolver um juiz nisso? A mesma coisa, isso está na legislação inglesa que eu tenho aqui. A França também, desde 1938,
autorizava a sociedade a excluir o sócio faltoso, proceder à venda forçada, sem interferência dos juízes. E há uma farta doutrina que entende que isso absolutamente não é inconstitucional. Na Espanha, eu já referi, mas é tão importante o assunto que esta lei do Código de Processo Civil estabelece um regime de execução extrajudicial e aumentou o que havia. E nesse apartado 16, que é longo, eles dizem que se tirar isso do país, compromete o problema relacionado com o crédito. A mesma coisa aqui. Alguém empresta dinheiro para receber dali 15 anos, 10 anos? Não empresta. O dinheiro tem que ser recebido alguns meses depois que foi emprestado. Então, me parece que, na verdade, tudo conspira para a excelência desse projeto e o bem que ele iria trazer ao país. Isso sem falar numa tradição verdadeira que vem principalmente da Inglaterra, relacionada com a imprescindibilidade da divisão de trabalho. Professor, só pegando aqui o gancho do senhor e do professor Joel e da senadora, sobre os dados estatísticos aí do CNJ, acho que o que mais assusta é que 86% dos processos de execução não têm efetividade. Não tem. Tudo isso é uma loucura. É uma loucura. Isso compromete o prestígio do país, o desinteresse por investimentos e relacionadamente ao projeto que diz respeito às execuções fiscais, também. E até mesmo, deve-se dizer, que do jeito que está a execução fiscal, a União deixa de receber aquilo a que ela tem direito. Prejudica até a própria União. Tem uma estimativa de que tem 2 trilhões de valores não recebidos aí em impostos e multas que foram aplicados pela União. 2 trilhões de reais. São números estratosféricos. Agora, eu acho, só seguindo aqui na pauta, acho que a crise da jurisdição está estampada, acho que todo mundo conhece, sobretudo os empresários hoje aqui no Brasil. Acho que sobre o PL tem um tema, professores, que, como a senadora apontou, que tem causado alguma controvérsia, é a figura do agente de execução, os contornos dessa figura que foi trazida no projeto pela senadora. Quem poderia comentar um pouquinho sobre isso? Então, Joel, se quiser comentar. Posso iniciar, se bem que a antiguidade e o merecimento é seu, mas eu, já que foi me dada a palavra, eu posso traçar aí as primeiras linhas. Nós temos escrito bastante sobre o tema da figura do agente de execução e o porquê, né? Quais as razões da figura escolhida no projeto para por que o tabelião de protesto, né? Esse trabalho, a professora Arruda Alvim e eu publicamos no início do ano no Migalhas, mais ou menos com esse título, e foi debatido com o gabinete da senadora na época. É um trabalho que se espelha no modelo exitoso francês e português, mas é um modelo não copiado, né? É um modelo brasileiro, é um modelo que trabalha com as nossas serventias extrajudiciais, que, sobretudo a partir da Constituição de 88, passou a adquirir uma feição totalmente distinta daquela que nós tínhamos anteriormente. E hoje, eu digo hoje, já de mais de uma década, mais de 2, cada vez mais, o reconhecimento da qualidade, da eficiência, da transparência, da segurança, que não decorre só de lei, mas que as pesquisas têm demonstrado, e o próprio CNJ, através da Corregedoria Nacional e as corregedorias dos Tribunais de Justiça, vem reconhecendo a excelência que as serventias extrajudiciais prestam a toda a comunidade. Esse é um fato que ninguém pode contestar.
né? Não pode contestar, porque existem pesquisas recentes da Datafolha, e existem os trabalhos, e cada vez mais os provimentos ampliando essa cooperação e essa prestação de serviço por parte do Conselho Nacional de Justiça aos extrajudiciários. Esse, portanto, é um ponto que me parece fundamental, a razão pela qual o projeto fez a escolha. Agora, o segundo ponto, senador, aqui é importante também para o senhor se manifestar, tem se ouvido também, por que não outros serventuários, por exemplo, os tabeliães de notas, ofícios da cidadania, registro de imóveis, por que não se estender a eles, se nós temos hoje aproximadamente 3.700 cartórios envolvidos, quando poderíamos ter 14 mil. Esse é um problema, em termos de número, parece alguma coisa que impressiona, mas nós temos que pensar que nós estamos retirando 14 milhões de processos por um número insignificante de juízes com competência civil. Basta acessar o Justiça em Números, nós vamos ver que esse número é totalmente insignificante, né? Ouvimos dizer, nas capitais tem apenas 99 tabelionatos de protesto. Sim, nas capitais tem 99, podem ser criados tantos outros quanto necessário for no decorrer do andamento desses trabalhos. E existem todos os outros que aglutinam pelo Brasil afora as atribuições também do tabelião de protesto. Então, nós não temos só esses 99 nas capitais, temos no interior e temos espalhado por todo o país, muito mais do que as comarcas, com a presença do juiz, nós temos o extrajudicial, que aglutina esta atribuição. E uma outra questão muito importante, que é a questão da pertinência temática, da simetria das atribuições que estes extrajudiciais já praticam, que têm expertise, que conhecem com profundidade, né? E até porque, se esse argumento vier a ser vencedor, nós temos que partir para ampliação das atribuições também, digamos, do registro de imóveis para o tabelião de protesto. E teríamos aí, quando nós vivemos num mundo em que quem sabe muito é quem sabe muito sobre muito pouco, ou seja, vivemos num mundo, no século XXI, cada vez mais nós precisamos de especialização, precisamos de conhecimento específico sobre um determinado tema, né? Nós não podemos imaginar que possa o notário, o tabelião de notas, o registro imobiliário, fazendo um trabalho específico voltado a todas aquelas particularidades que começa pelo próprio conhecimento do título de crédito, na sua forma, no fundo, e assim sucessivamente. Então, nós poderíamos enumerar, né, a todas essas especialidades. Nós não temos tempo aqui para isso, né? Já estamos quase mais ou menos na metade da nossa conversa, mas é algo que só aqueles que efetivamente querem criar, quase que eu penso tumultuar, né? Porque nós temos um número enorme, porque esses 3.700, quase 3.800, senadora, devem ser multiplicados pelo substituto. Ou seja, então, todo titular tem um substituto. Então, nós já estamos em torno de quase 8 mil titulares e substitutos. E por dados que a Noreg já nos forneceu, e já escrevemos sobre isso, cada cartório tem, em média, no mínimo 5 colaboradores, que multiplicados dá quase 28 mil, nós temos um total de quase 28 mil colaboradores extrajudiciais, para atender esse número de processos. Se esse número vai ser suficiente ou não, os tribunais, as suas corregedorias, vão fazendo as análises durante a vacatio legis, vão se abrindo os concursos, vão sendo implementadas. O projeto prevê, tem um dispositivo muito importante colocado no sentido de que essa abertura dessas atribuições para os agentes de execução vão ser dadas paulatinamente de acordo com a estrutura daquele momento das serventias extrajudiciais. E não vai haver
uma redistribuição, ou seja, não se corre nenhum risco de pegar os 14 milhões de processos e jogar para os extrajudiciais. Isso não ocorrerá por duas razões, e todas estão previstas no projeto. A primeira, porque isso só será autorizado caso a caso, de acordo com as particularidades de cada comarca, a ser coordenada pela corregedoria local dos tribunais e os respectivos extrajudiciais e, óbvio, com o controle macro e as orientações que o Conselho Nacional de Justiça sempre realizou e vai continuar realizando. Né? E o segundo ponto, que é uma outra impressão, é se trazer para os advogados, e a senhora é advogada, doutor Vitor, professora Arruda Alvim, sabe o quanto isso pode causar de ruptura para o êxito esperado pelo nosso projeto. Pensemos que os advogados, primeiramente, não serão mais advogados, eles não poderão advogar, diferentemente do que pretendem alguns, no sentido de que ele não poderia advogar naquela comarca ou naquele foro. Então, é algo impensável, porque nós já temos a possibilidade do bacharel em direito ou o advogado submeter um concurso público de provas de títulos para realizar essa atribuição. A OAB não terá condições de fazer esse controle administrativo e ético desses advogados, até porque eles não poderão advogar. É absolutamente inadmissível, por todas as razões que nós possamos criar em sentido contrário, mas há um impedimento absoluto, tanto que os próprios extrajudiciais não podem advogar, não podem exercer a advocacia, não estão sequer inscritos na ordem. Então, esse é um ponto importante. Então, não é a questão deles estarem ou não qualificados, conhecerem ou não o direito. Obviamente que os advogados cursaram a mesma faculdade que os demais, submeteram o exame de ordem, e muitos são também espertos nesse tema que envolve os títulos de crédito. Mas trazer para a advocacia, né, parte da ausência, da supressão do Conselho Nacional de Justiça realizar esse controle, que exerce muito bem com as corregedorias locais. Né? Nós não teremos a estrutura, esses escritórios não possuem a estrutura dos cartórios e do funcionamento desta máquina burocrática administrativa que muito bem irá servir, não é? Todo o processo administrativo do protesto do título e o procedimento, as intimações, os tabeliãs de protesto já são afeitos, dentre outras das suas atribuições, e, portanto, pensar em expandir essa função para os outros serventuários extrajudiciais, me parece que é uma absoluta falta de senso, né, porque nós perdemos a pertinência temática, a simetria que deve haver entre essas atribuições, e o próprio CNJ já se manifestou em duas oportunidades, quando regulamentou a questão atinente ao apostilamento e as atribuições do registro civil, né, das suas novas atribuições. Há uma sintonia, uma simetria na especialização na prestação desse serviço. Eu gostaria que o professor Arruda Alvim dissesse também mais alguma coisa. Eu estou procurando só pensar alguns pontos, teria outros, e o professor pode complementar. Não, eu estou de pleno acordo com o que foi dito. Apenas eu lembraria que, sendo aprovado esse projeto e havendo um amadurecimento no funcionamento dele, é possível que se criem quadros especializados para essa função, que é o que ocorre, por exemplo, na França e na Alemanha, com muitos requisitos para poder ser um agente de execução. Na Alemanha, há uma idade mínima, 25 anos. Tem que fazer um curso de 2 anos, um dentro do lugar onde trabalha um agente de execução e outro uma prática jurídica fora. E a França é mais ou menos a mesma coisa. Então, é a única observação, mas é uma cogitação
que poderá vir a ocorrer no futuro. E Portugal também, né, professor? Como é? O Portugal também, com as suas variações, mas Portugal também. Exatamente. Então, são situações totalmente distintas. E Portugal, por exemplo, não dispõe, como todos nós sabemos, né, um sistema eficiente e por delegação constitucional, como nós temos dos nossos tabeliães de protesto, os nossos extrajudiciais, que exercem em caráter privado essas funções que são de natureza pública, que são, na verdade, inicialmente do Estado juiz, que exerce por delegação. Por isso, a importância desse controle e da permanência, porque, ao estar com eles, essa função de agente de execução, esse controle, esta função, permanece igualmente com o Poder Judiciário. Perfeito, perfeito, professor Joel. Acho que seguindo aí nessa linha que a gente está tratando também de eficiência, obviamente, a gente podia até pular aqui alguns pontos dos tópicos e ouvir do professor Arruda Alvim sobre essa questão dos efeitos aí, do impacto do PL aí na comunidade judiciária, o impacto do PL sobre o jurisdicionado, e nessa falsa ideia, né, que já foi abordada pelo professor, sobre a redução de atribuições do judiciário quando se desjudicializa a execução. Acho que esse tópico é interessante, professor Arruda Alvim. Bom, o que me parece é que essa aposta nessa reserva de mercado para os juízes, reserva de jurisdição, está errada em função de um projeto desse JAES. Isso não me parece que esteja correta. Agora, é um problema de tentar convencer daquilo que se julga que é correto, afastando a posição acho que da grande maioria dos magistrados. Eu acho que é isso. Professor, e sobre a eficiência do PL? Os efeitos positivos do PL? Bom, me parece que será óbvio que vai ser eficiente. Primeiro porque em países que já testaram longamente, unanimemente, é uma medida excelente. Tanto é excelente que foi assumida pela comunidade europeia e que diz que isso deve ser universalizado. Por que no Brasil ia ser diferente? É que o juiz não tem condições de tocar essas 30 milhões de execução. E depois tem outro aspecto ainda, né? Nós poder-se contratar mais juízes. Não há dinheiro para isso. Então, na verdade, tendo em vista que política é a arte do possível, me parece que a solução dos tabelionatos de protesto, que tem todo um aparato, toda uma prática de vivência burocrática, acho que o custo seria muito pequeno, ainda que haja emolumentos. Me parece que essa é a solução possível no Brasil no momento. Contratar juízes, não há dinheiro para isso. Parece muito professor, sem dúvida, essa é a linha, e talvez ainda pudesse ir mais além, né? Nós vamos não só reduzir a médio prazo aproximadamente 65 bilhões de reais para os cofres públicos, e um processo, em média, custa R$5.000, é só multiplicar por 14 milhões que o resultado é esse. Obviamente que será uma economia paulatina, né? Não será do dia para a noite, mas ela aparecerá. E vai aparecer também, doutor Vitor, em muito pouco tempo, como lembrou o professor Arruda Alvim, nós não precisaremos também mais aumentar o número de juízes e de serventuários da justiça. E com os serventuários, toda a infraestrutura que vem com a formação de uma vara, né, que nós sabemos que passa não só por pessoal, em vara de execução, nós temos ainda os oficiais de justiça, nós temos toda a parte de móveis, do imobiliário, da informática. O custo não é de um juiz, o custo é de uma unidade jurisdicional.
E uma unidade jurisdicional é muito cara para o Brasil. Então, não é aumentando o número de juízes, seja para execução, nós temos que saber administrar o acervo que nós temos. E essa administração, o judiciário já demonstrou que não tem condições. E até porque o juiz tem que prestar tutela jurisdicional e não ser um administrador da cobrança de títulos de crédito ou da cobrança da execução do cumprimento das suas próprias sentenças. O juiz tem que, e nós passamos boa parte da nossa vida administrando esse acervo. É algo absolutamente frustrante para nós que fomos juízes, para os serventuários da Justiça, né, quando, na verdade, um dos resultados importantes do projeto é que os juízes e os funcionários do Poder Judiciário terão mais tempo, isso é óbvio, que eles terão mais tempo para dedicar o seu trabalho, né, para administrar, prestar a jurisdição dentro dos processos de conhecimento, os processos com pedidos de tutela de urgência, isso sem contar com aqueles juízes que acumulam as suas funções também na área criminal, eleitoral e de família. Então, sem dúvida nenhuma, vai haver uma sobra positiva de tempo. E, queiramos ou não, pelos fundos de reaparelhamento do Poder Judiciário, além de se economizar, vai se aumentar também a cobrança passará desses emolumentos, uma parcela, dependendo de cada estado, um percentual desses emolumentos serão repassados para o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e dependendo aí da lei local, e alguns percentuais até bastante expressivos, e que esses entes, esses órgãos hoje dependem para o funcionamento e o bom exercício da prestação de seus serviços à comunidade. Então, eu penso que aí nós não temos um jogo de perde-perde ou ganha-perde. Todos ganham. Os advogados continuam atuando, são imprescindíveis, tanto para representar o credor quanto para representar o devedor, né? O Estado juiz permanece presente, acompanhando ao lado do agente de execução, pronto para resolver qualquer incidente, qualquer dúvida, qualquer questionamento do agente de execução, ou das partes, ou de terceiros, ou do próprio devedor no momento de apresentação dos embargos à execução. Então, em complemento ao que trouxe o professor Arruda Alvim, não há nenhuma perda, é só um reforço, não há nenhuma perda de poder jurisdicional. O que se transfere ao agente de execução é uma atividade administrativa e que, em não observando o devido processo legal, e o PL reporta ao Código de Processo Civil, portanto, esse procedimento extrajudicial vai se realizar, vai atuar em tudo e por tudo conforme o Código de Processo Civil, exceto naquilo que ele regula, especificamente, então os juízes estarão sempre presentes, sempre presentes. Então, há um reflexo de economia de tempo, de gasto financeiro, e haverá também um retorno financeiro para o Poder Judiciário. Eu acho Perfeito. Há um trabalho de um sujeito que é doutor em Direito pela PUC, que é o doutor Marcelo Guedes Nunes. Ele tem uma obra sobre jurimetria e é presidente da Sociedade Brasileira de Jurimetria. Então, ele demonstra que a recuperação dessas de custas e mesmo de valores da União é pequena. Então, eu ia ter um funcionário que é muito bem pago, que é o juiz, para perder dinheiro. Sim. Me parece. Esses cálculos não foram feitos, mas são sugeridos pela obra dele. Exatamente. Um problema, doutor Vitor, que nós não podemos deixar de abordar, que acho que está dentro desses efeitos, digamos assim, diretos e reflexos do PL, é a questão da transferência dessa atribuição do Estado juiz para o agente de execução. Então, eu já ouvi dizer, e de professores de renome, né,
as lives permanecem, parece que há de perpétuo rememória, então é só buscar que nós vamos encontrar, dizendo, vai haver apenas uma transferência de problema. Não. Em primeiro lugar, isso é um equívoco, mas se houvesse a transferência de problema, nós já estaríamos resolvendo um grande problema, que é o problema do número de demandas e do custo do Poder Judiciário, porque esse custo não é repassado para o Estado. São os extrajudiciais que arcam com toda essa estrutura, toda. São eles que pagam os seus colaboradores, são eles que compram, alugam imóveis. Não há custo algum para o Poder Judiciário, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles têm toda uma expertise e eles precisam prestar esse serviço, não só porque a lei exige, mas porque eles sobrevivem dele. Né? Por isso, esse serviço também tão qualificado, diferente da prestação desses serviços pelo Estado. Então, o que nós vamos encontrar? É uma transferência de atribuições, de demanda, de um volume, sim, mas só pelo fato de transferirmos esse acervo paulatinamente, né, para os extrajudiciais. Eles, melhor do que ninguém, com a agilidade que eles têm, eles criam um ambiente adequado para fazer funcionar essa máquina. O juiz, jamais, enquanto juiz fui, jamais poderia abrir um concurso, trazer colaboradores por minha conta para trabalhar no cartório, por mais que eu desejasse. Isso não pode acontecer. Olha, eu vou dar uma comissão para vocês julgarem mais, me ajudarem a julgar mais. Isso não existe. Isso não pode acontecer. Eles realizam isso. Então, só este fato já seria suficiente para nós sabermos que vai funcionar muito mais. E tem um ponto que é importante aqui também na nossa fala, é a questão atinente ao protesto prévio e obrigatório, que nós já vamos chegar lá. Professor... Vitor, perdão, eu só queria, o professor Arruda Alvim ou o professor Joel que falassem do custo que vai se diminuir. Eu acho que não tocou nesse assunto. Qual é o custo anual destes processos que nós consideramos administrativos, né, dentro do Poder Judiciário, que vai sair das costas do Poder Judiciário e vai ser transferido para os notários? Senadora, só complementando a pergunta, eu acho que pouco se fala da solidariedade dos cidadãos não litigantes, que hoje o orçamento é composto pelo recolhimento de tributos. Então, todo cidadão brasileiro, ele litiga ainda que indiretamente, porque ele está custeando a máquina. Ao passo que no cartório, né, professor Joel, se você me corrigir se estiver errado, ao passo que no cartório haverá uma segregação do custo para aquela operação, né, para aquele ato de execução no processo, e aí credor e devedor que vão se degladiar lá na frente para fins de suportar o ônus, né, do custo processual. Porque, assim, nem de longe as custas processuais pagam o custo de um processo. Nem de longe. Isso daí também é um dado também que não é uma conta aritmética difícil de se fazer. Mas, professor Joel, acho que sobre o item remanescente, senadora, que é do protesto prévio, esse ponto é um ponto interessante, porque eu acho que ele gera um contraste com os dados estatísticos da eficiência do protesto versus a ineficiência do processo de execução. Acho que o professor Arruda Alvim e o professor Joel podiam fazer um comentário nesse sentido. Professor Arruda Alvim, começa agora fazendo, então, Vitor? Não, eu acho que o protesto tem um peso e uma significação, marca um momento importante no itinerário de uma cobrança. Isso me parece. Não é nada inócuo. Agora, a senadora falou um problema econômico. Dos dados que eu tenho, esse Marcelo Guedes Nunes, com auxílio do IPEA e do CNJ, trabalhou chegando à conclusão que as execuções fiscais no âmbito federal têm um custo médio para a máquina judiciária de R$ 4.368. E recupera-se apenas 1.540. Quer dizer, traz prejuízo. Fora salário de juiz, instalações, etc, etc. Isso precisa ser bem divulgado para a sociedade, esses dados, né, dessa geometria,
precisam ser melhor divulgados. Eu me comprometo, nós precisamos nos comprometer a dar essa informação, precisamos do apoio, principalmente para os parlamentares abraçarem essa questão. Professor Joel, não me deixe terminar sem falar sobre o andamento do projeto de lei. Eu acabei de mandar um WhatsApp com a nossa foto para o presidente Rodrigo Pacheco, ele não conseguiu visualizar ainda. Mas, enfim, é importante tocar nesse assunto, mas eu devolvo a palavra a vocês. Senadora, nós não vamos deixar de tratar de fazer essa abordagem também. Pois não, Vitor? Professor, só um tema, um ponto, senadora, que aí voltando só a essa matemática aí do protesto, a gente tem hoje, professor Joel, os dados estão contigo, mas eu sei que o senhor já me falou, mas não lembro dos números. Mas há uma taxa de eficiência do protesto versus a taxa, né, de ineficiência do processo de execução. Voltando àquele dado do CNJ, imagine que 86% da dedicação do tempo dos juízes a 14 milhões de processos de execução são inócuos, né? E ao passo que os títulos protestados, professor Joel, qual é o percentual, professor, dos títulos que são sujeitos a processo? Segundo os dados oficiais, doutor Vitor, ficam em torno de 68%. Ou seja, vamos chegar em torno de 70%. Ou seja, o protesto, além de tudo, ele é um elemento inibidor do processo de execução. Esse é um fato importantíssimo, até porque ele passa a ser, por vias transversas, atender o outro ponto da meta 9 do Poder Judiciário, que é inibir o conflito, né? Então, se nós pensarmos que de 100 protestos, 70 são pagos, aproximadamente 70, nós temos um grau, um resultado de eficiência extraordinário. Extraordinário. Então, ali, o que nós teremos? Apenas 30%, porque hoje o protesto não é obrigatório. Se fosse, nós já teríamos. E é importante lembrar, senadora, e é um dado que me parece de absoluta relevância, é que o protesto das decisões judiciais está inserido na política do Poder Judiciário, do CNJ e das corregedorias, dos encontros nacionais de corregedores. Hoje, o protesto, queiram alguns ou não, ele não só está inserido no Código de Processo Civil, com essa finalidade, como é política do Poder Judiciário, desde 2019, incrementar e fazer com que todas as corregedorias trabalhem no sentido de que os seus juízes encaminhem as suas sentenças condenatórias para fins de protesto. Com que objetivo? Inibir o cumprimento de sentença. Fazer com que nós tenhamos a efetividade, a satisfação do crédito perseguido com maior rapidez, e o protesto é um elemento estatisticamente comprovado e gratuito para o credor. E se, ao final, também não se obtiver todo aquele trabalho realizado pelo tabelião de protesto, faz parte do risco da sua atividade e é ele que fica com aquele prejuízo. Então, na verdade, nós temos os atos da Corregedoria Nacional que tratam do pagamento do postergado, temos provimentos acerca do parcelamento, da negociação, até a possibilidade de pagamento do todo em cartão de crédito e assim sucessivamente. Então, hoje, há uma política nacional, oficial, em prol do protesto, né? Então, e a recuperação do crédito, sendo mais rápida e maior, nós temos um incremento, por certo, na economia, porque nós temos todo esse valor que está represado hoje em condições de ser colocado no mercado e fazer girar riquezas. E há um outro ponto também, que também é um ponto interessante,
mais de 50%, né, das ações judiciais de demandas patrimoniais, a parte contrária só descobre no momento da citação ou da audiência. Então, veja, o Código de Processo Civil, ele traz aí a lógica da autocomposição, da conciliação. O protesto acaba sendo um meio administrativo de cobrança prévia aí à judicialização e tem essa taxa de efetividade, 68%. Imagine, né, agora pegando aí o gancho que o professor Joel começou lá na fala inicial da emenda da senadora Soraya, da pretensão resistida, da MP 1040. Imagine-se, né, que crie a criação de uma etapa prévia para o juizamento de uma ação que envolva interesses patrimoniais. A probabilidade, e aí eu acho que eu estou falando calcado em números, a probabilidade é de que a gente tenha uma real melhora e uma fluidez melhor aí no mercado, entre débito e crédito, entre a relação credor e devedor. E aí, senador, acho que a emenda que a senhora trouxe lá na 1040, que está também acirrando, né, em paralelo aí ao PL 6.204, essa está sendo fantástica, mas eu acredito que traga essa discussão à baila também, que é que o protesto, de certa forma, faz isso. No fim, o protesto, muito embora ele ainda tenha um engessamento quanto ao pagamento, mas ele, no fim, ele é a cartinha de cobrança administrativa. E com essa taxa de resultado, até porque o protesto acaba atrapalhando bastante a vida do devedor. Doutor Vitor, um ponto aqui é importante trazer. Tem se ouvido também que o problema é a localização de bens, né? Esse é um outro problema que o PL não veio para resolver. Esse é um problema de política nacional. O CNJ tem trabalhado, nós estamos no grupo de trabalho que o ministro Fux criou, temos a honra de participar com o doutor Vitor, na presidência do ministro Belize, e tantos outros colegas ilustres, o professor Paulo Lucon, enfim, o CNJ está fazendo um trabalho magnífico, voltado ao cruzamento de informações e de localização de bens dos devedores. Então, essa base de dados, que com custo elevadíssimo que se terá, mas com resultado extremamente significativo, será colocado à disposição do Estado juiz, será colocado à disposição do agente de execução, mas nós não podemos imaginar, e seria ingênuo, pensar que o projeto não deve caminhar e caminhar com êxito, né? Porque no Brasil nós temos um problema ou de superendividamento ou de hipossuficiente. Esse é um problema de outras políticas nacionais que o projeto não pode e não tem o condão de resolver. E isso não tira a sua validade, o seu brilho e os resultados positivos que ele vem trazer para o jurisdicionado, para o empresariado, para o credor individual, para a pessoa jurídica, para o poder judiciário, enfim, todos, como eu disse, não há um ganha-perde, é um ganha-ganha. Perfeito. Professor e senadora, a gente está chegando aqui no final da nossa hora, aqui da mesa redonda, e eu acho que a gente podia ir para os encaminhamentos, professor Arruda Alvim, professor Joel, e a senhora encerrar. Aí, faltamos aí 2 minutos para o cumprimento da hora. Eu vou lembrar, então, a senadora do que ela nos pediu, doutor Vitor, porque ela nos fale aí sobre os problemas aí enfrentados com a pandemia, que nós sabemos o quanto a senadora tem sofrido com isso. Da tramitação, né, do PL. Da tramitação. Senadora, acho que está melhor a senhora falar. Senadora, seu microfone está fechado. Ok. Como o professor Joel bem disse, nós todos estamos ansiosos pelo andamento do processo legislativo em relação ao PL 6204. E eu acabei de cobrar do nosso presidente Rodrigo Pacheco mais uma vez, e eu sou líder do PSL no Senado Federal, e nas reuniões de líderes nós colocamos as nossas prioridades para que sejam pautadas, e com o advento da pandemia, foi determinado que somente assuntos relacionados à pandemia, inclusive na parte da economia, que somente seriam deliberados os projetos de lei
com essa temática. Mas eu entendo que este projeto de lei tem, sim, a ver. Por quê? Porque vai liberar, vai permitir que o Poder Judiciário possa exercer a sua função nos processos de conhecimento, realmente. Então, esse projeto de lei, ele vem de encontro a uma necessidade do momento. Agora, mais do que nunca, nós precisamos economizar, nós precisamos resolver a questão desse gargalo, nós precisamos avançar, né? E existe condições, sim, de apreciação. Então, eu pedi para o presidente Rodrigo Pacheco para que ele designe um relator, e aí preciso da ajuda de vocês e dos especialistas aí, para que encontremos um relator que tenha afinidade com o tema. Tudo isso facilita, mas só de estar com vocês aqui nos ajudando, o ministro Fux, no CNJ, também ter abraçado, isso já ajuda muito. E lembrando também, Vitor, professor Alvim, professor Joel, eu tenho também um projeto de lei que desjudicializa a separação e o divórcio quando há menores ou incapazes também, com a anuência do Ministério Público, sem tirar nenhum agente aí também desse procedimento, que são os advogados, obrigatoriamente estarão envolvidos, e aqui também temos o Ministério Público envolvido. Se não houver anuência do Ministério Público, aí o cartório terá de enviar para o judiciário apreciar. Então, é mais uma tentativa de minimizar o que nós temos sofrido no nosso Poder Judiciário, quando a gente leva 10, 14 anos aí. Qual é a média, professor Alvim? Só para terminar, a média de tempo de duração, nós não abordamos isso, de um processo de execução. Então, quero agradecer a presença de vocês e deixar para as considerações finais e dizer mais uma vez da honra de ter aqui conosco expoentes da comunidade jurídica brasileira. Para mim, é um momento até que me emociona, porque são questões do nosso judiciário que problemas, celeumas, e que permeiam aí o dia a dia de advogados, de juízes, de promotores, de defensores públicos e, principalmente, quem sofre é o jurisdicionado. Resolver um problema dessa magnitude, para mim, ao lado de vocês, é uma grande honra. Muito obrigada. Professores, acho que podemos ir para os encaminhamentos finais. Você tem alguma coisa, professor Arruda Alvim, para complementar? Professor Joel? Palavra, professor. Doutor Vitor, veja bem, nós temos com a senadora, sem dúvida alguma, um dos projetos mais importantes que o Brasil tem neste momento e já teve tramitando nos últimos anos. É um projeto que terá um impacto de ordem social, política, econômica e que traz consigo uma mudança de paradigma. Eu acho que o momento, a autoria do projeto da senadora não poderia ser melhor. Temos um congresso hoje com as suas lideranças, que pode bem compreender, como disse a senadora, todos os desdobramentos positivos e dessa fase preocupante que nós passamos da pandemia e os efeitos negativos para o Poder Judiciário. Os números já estão demonstrando um aumento enorme de demandas, ou seja, o que nós já tínhamos em quantidade inimaginável, hoje, durante e será ainda maior após a pandemia. Então, senador, eu acho que esse é um argumento fortíssimo, importante, verdadeiro, que os parlamentares precisam ficar sensibilizados para dar a prioridade que o seu projeto tanto requer. E, com certeza, nós haveremos, com os nossos trabalhos, com as nossas falas, com os nossos escritos, procurar mostrar à comunidade jurídica que o projeto traz no seu todo um conjunto de constitucionalidade, de observância do devido processo legal e que ele irá, sim, atender os interesses da nação.
Muito obrigado mais uma vez pela lembrança do meu nome, e conte sempre com a minha modesta, mas sempre verdadeira e empenhada contribuição. Obrigado. Professor Joel, obrigado. Senadora, obrigado. Eu acho que, mais uma vez, o tema foi extremamente bem debatido, bem trabalhado. E é um tema muito legal, né? Um tema que acho que chama bastante atenção da comunidade jurídica, porque ele realmente quebra um paradigma, né? Ele traz aí um novo modelo, uma nova forma, e que, ao que tudo indica, será muito eficiente. Só um pouquinho, Vitor, só um pouquinho, parece que... Olha só, a novidade, o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou de me responder. Já vou passar para a CGM, Soraya. Então, olha aqui, Opa! Então agora... olha aqui, tá? Presidente Rodrigo Pacheco me disse o seguinte, já vou passar para a CGM. Nós precisamos aprovar logo esse projeto de lei tão importante. E as pessoas fora da comunidade jurídica também precisam compreender a importância deste projeto de lei. Vai trazer celeridade e eu acredito que o judiciário vai poder realmente atender a população. E aí sim nós temos a inafastabilidade da jurisdição, a inafastabilidade do judiciário, porque esses entraves atrapalham o acesso à justiça. E é essa a nossa bandeira. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao querido professor Arruda Alvim, ao querido professor Joel e a você, Vitor, pelo trabalho magnífico que vocês têm feito para trazer o avanço no nosso judiciário. Muito obrigada. E, finalizando aqui, se inscrevam no canal, curtam e, acima de tudo, viralizem isso. É importante que todos nós estejamos empenhados nesse projeto de lei no 6204 de 2019. Muito obrigada. Boa noite a todos. Senadora, obrigado. Boa noite, professor Joel. Boa noite. Acho que o professor Arruda Alvim caiu a conexão dele. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Abraço, doutor Vitor. Obrigado.